Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje passando aqui pra gente poder fazer mais um outro trabalhinho de costura, né? De, de bichinho de pelúcia, né? Que eu já tinha falado que eu ia fazer do, da girafa e do dinossauro. Fiz o do cachorrinho, né? E aqui agora a gente vai fazer o do dinossauro. Olha só, esse dinossauro aqui, eu imprimi, gente. Eu imprimi, né? Eu imprimi. Esse aqui é o corpo, né? Lógico que faltam outras partes dele. Não parece um dinossauro, mas depois que a gente monta ele todo, fica parecido, tá? Então, esse aqui é o tamanho de uma folha de papel ofício. Se você for bom para desenhar, você faz o desenho de cabeça, né? Se não, você imprime. Então, eu imprimi esse aqui. Só que ele saiu bem menor. Eu fui acompanhando, sabe? Aqui, ó. Eu fui acompanhando o tamanho dele e, na verdade, eu acabei mudando ele bastante, né? Mas você pode imprimir se sair pequeno, só você acompanhando o risco e você aumenta o tamanho dele, tá? E aqui também a gente vai precisar dessa medida aqui, olha, para fazer a patinha. Essa medida aqui é 8 centímetros de altura e 5 centímetros aqui de largura. É melhor, parece uma botinha, né, gente? Parece uma botinha, mas fica assim, olha, tá? Diminui bastante. Aqui já costurei, tá? Já está com a manta. Vai precisar da manta acrílica também, né? Para fazer esse aqui. Então, aqui, essa aqui você corta duas peças de tecido, né? Você dobra o tecido, ó. Se você quiser dobrar em 4 partes, né? Que dê o tamanho, ó, 4 partes, você pode cortar. Você pode cortar as 4 partes de uma vez. Precisa de duas de cada, tá? E, duas medidas de manta. A manta é uma só para cada uma. Mas o tecido são 2 tecidos para cada um. Vai ficar, né? Ficar assim, ó, frente e verso, colocar os dois lados, né? Aqui já está costurado, já desvirei, tá com esse prendedor de roupa, gente, porque minhas presilhinhas sumiram todas, presilhinhas de costura. Ó, essa aqui é a patinha de cima, ela fica, a gente coloca ela mais ou menos aqui nessa parte aqui dele, ó, do dinossauro. É de um lado e do outro, né? Porque é esse que também são 2 cortes de tecido. Vou mostrar pra vocês aqui, que eu já tenho o corte, olha. Eu tenho o corte aqui do corpo do dinossauro, ó. Vocês reparam que essa medida aqui de dentro, a caneta dentro, é a medida do que tá no molde do papel. Porém, eu vou fazendo risquinhos, acompanhando o molde, e faço um corte, deixando pelo menos quase 1 centímetro, para eu poder ter uma margem de costura, gente. Para você depois, quando desvirar a peça, né, não correr o risco de soltar a costura. Então, todo ele eu deixei a margem aqui de mais ou menos 1 centímetro, mais ou menos, gente. É sempre bom deixar essa margem de 1 centímetro da costura. Tanto quanto para o dinossauro, quanto também para essas pecinhas aqui, ó. Você vê que ela fica bem menor, né? Depois que a gente faz a costura. Porque do lado de dentro dela, ó, eu deixei margem de costura, que é o avesso, ó lá. A gente costura do avesso e depois a gente vira. Aqui tem essa dobrinha, que eu vou dar uns pontinhos à mão, das duas aqui, antes de colocar no dinossauro. Essa parte de colocar no dinossauro, nós vamos fazer juntos, tá? Essa medida da mãozinha aqui, gente, ela é 7 centímetros, não, 8 centímetros de altura, assim. Você arredonda aqui, ó, as pontinhas aqui, tá vendo? É 8 centímetros assim e 5 centímetros assim. Você cortando nessa medida, você vai poder fazer sua costura tranquilamente, sem correr risco. Você vai cortar também uns triângulos assim, olha. Esse aqui tá com 5 centímetros de altura, 4 centímetros assim embaixo. Esse aqui, gente, é pra gente fazer isso aqui, olha. Esse aqui vai no corpo do dinossauro, ó. Quando eu estiver colocando lá, fazendo o dinossauro, vocês vão ver como que vai ficar, tá? São 7 desses aqui. Se ficar um menorzinho, outro maiorzinho, não tem problema, tá? Então, aqui eu já costurei 4, olha. 4, tem 4 aqui, deixa eu ver. Sim, tem 4. 2, 3, 4. Tem 4.
E aqui eu tenho mais 2. Eu achei que eu tava contando certo, gente. Nem sabendo contar, eu tô mais. Então, ainda falta um pra fazer. Você dobra o tecido. Você pode fazer todo inteiro em um tecido os 7 triângulos, tá? Aqui é porque eu tô aproveitando pedacinhos de tecido pra fazer. Então, eu vou costurar esses aqui e desvirar. Depois que a gente costura, depois que costura, você desvira ele e leva tudo no ferro de passar roupa, gente, para ele ficar assim, ó, vincadinho, para quando a gente for colocar lá no dinossauro, né? Na hora da costura, eu vou mostrar para vocês como que eu vou fixar eles ali. Eles estão bem arrumadinhos assim. E eu teria que fazer mais um, né? Porque na verdade aqui tem apenas 6. Não, gente, mas aqui tem. Não, aqui não tem 4, não, aqui tem 5, olha, olha. Tá? Então são 7 desse aqui. Então eu vou costurar esses dois aqui, tá certinho. Então depois nós vamos ali partir, né, pra costura. Então, gente, aí vamos para a parte de costura, né? Eu já estou posicionando aí aqueles triângulos, né, que eu mostrei aí anteriormente. Ó, a gente coloca um triângulo no centro, no alto, no topo da cabeça, né, do dinossauro. Fica bem no alto primeiro. E você coloca na lateral, né, em uma das laterais do corpo do dinossauro. Na lateral que vocês estão vendo aí que eu estou colocando, ó. Lateral que dá o sentido tipo como se fosse as costas dele, né? Tem a barriga e nas costas, ó. Então, você posiciona todos do lado avesso, né? Aí o dinossauro já está o tecido direito com direito. E eu vou posicionando do lado de dentro. Você vai alfinetar um por um, gente. Alfinetar esses triângulos cortados assim, ó. Pra ficar no corpinho do dinossauro. Você vai alfinetar certinho um por um. Você pode deixar alguns sair um pouquinho a mais aí do corte do corpo do dinossauro. Porque é legal ficar um maior, outro menor, né? Para ficar todos do mesmo tamanho. Apesar de que quando eu estou costurando o triângulo, eu já tiro essa diferença. Eu costumo passar a costura um pouquinho mais e um pouco menos. Nesse último que a gente coloca aí, você não coloca ele até embaixo, no final ali, onde fica a cauda do dinossauro, não, gente. Você dá um espaçozinho, vocês veem que eu só deixei ele um pouquinho, olha. Não levei essa última pecinha até no finalzinho, não. Tem a margem de um dedo, mais ou menos, aí, que fica, né? Porque vai passar costura. Se você passar costura prendendo esse triângulo aí, quando você desvirar, não vai ficar legal. Aí, vamos costurar. Eu vou seguir o risco, né? Da marcação do molde, deixando aí aquele 1 milímetro, 1 centímetro, né? 1 milímetro, não, 1 centímetro que a gente deixou de margem, né? Para costura. Para quê? Para não acontecer de quando a gente for desvirar a peça, gente, fazer algum ponto, né? Então é bom deixar a margem de costura. E lembrando também que se você fizer a primeira costura e sentir a necessidade de passar mais uma costura, passe mais uma costura. Isso depende muito do ponto da máquina. Que a máquina é assim, né? Tem dia que o ponto tá bem legal, tem dia que o ponto não fica muito bom, então você fica meio insegura. Então pode passar uma outra costura exatamente por cima da mesma costura. Isso é para garantir, né? Que não vai soltar. Então aí a gente já costurou, vamos deixar uma abertura, né? Deixar uma abertura aí para colocar o enchimento. Deixei um pedacinho aí, mais ou menos uns 3 dedos, gente. Aí próximo da barriga, vamos dizer que é onde que é a barriga do dinossauro, nessa voltinha aí, tá? Eu optei por deixar aí porque eu acho aí mais fácil para eu costurar depois. Voltei ali para deixar a costura mais firme, com certeza, para quando a gente for desvirar, né? Não desfazer a costura. E também dar retrocesso também. Mas, na verdade, eu nem cheguei ainda no lugar, gente. A gente narrar o vídeo depois é fogo, né? A gente fica aqui pagando mal mico. Mas é isso aí, a gente faz a costura em toda a volta dele, deixando um local. Você escolhe um local para deixar a abertura, né? É claro que a gente não vai deixar a abertura aqui onde tem esses triângulos, né, gente? Porque essa parte fica toda fixa, né? E em cima, na volta da cabeça também, a gente não vai deixar, porque tem essa outra pontinha aí. Agora, nós vamos desvirar a peça, né? Por onde eu deixei a abertura.
Gente, essa peça, ela é excelente para vender. Tanto ela quanto um cachorrinho que eu fiz, um vídeo aí anterior. Quem não viu o vídeo, está vendo só esse aí, procure outros vídeos meus aí fazendo aí esses bichinhos, né? Usando esse enchimento de fibra. Por quê? É bom demais, gente. Bom de fazer e bom de vender. Imagine você fazendo esses bichinhos, colocando em uma embalagem transparente, faz um laço bem bonito, né? Coloca um adesivozinho assim na embalagem, né? Adesivo é tão baratinho, você pode comprar. Geralmente eu compro pelo aplicativo. Você pode comprar na Shein, pode comprar no Magazine Luiza, né? Onde você quiser comprar. Chegam uns adesivos bem bonitos, né? Para cliente ou para você estar saindo para vender aleatoriamente assim. Se você fizer esses bichinhos para vender, gente, você sai da sua casa, se você bater de porta em porta, você vende. Se você for em uma praça, uma pracinha de perto de onde você mora em um domingo, você vende todos. Isso é garantido. Por quê? Você gasta pouco tecido aí, você vai investir muito pouco, gente. Investir muito pouco. E você vai vender o valor que você quiser. Eu vendo geralmente assim por R$30, tá? Se você vender por esse valor, é um preço de sugestão meu, 30, dependendo até por R$25. Você ainda terá um lucro bem bom. Então, dependendo do local que você fizer, dependendo do que você agregar mais na sua peça, né? Ou na sua embalagem, você pode vender mais caro, né? Isso depende muito, varia muito de local para local. Mas é excelente, gente. Pensa você faz uma peça assim bonita. O pai e a mãe vê, eles acham bonita, eles gostam, porque sabe que é um tecido artesanal, tecido é um material artesanal, né? De cara já dá pra ver que é um artesanato. Em segundo lugar, é antialérgico, porque não solta aquele espelhinho, que muita criança tem alergia, como também muito adulto tem, né? Dos bichinhos de pelúcia, aquele espelhinho a gente acha bonito, mas muita gente tem alergia. É um produto muito bom para lavar, exatamente por esse tecido secar muito rápido. E por ele não ter tanto enchimento. Então, só lavar, deixar exposto ao sol, ele seca, fica limpinho, sensacional. A criança pode brincar à vontade, pode deixar decorando o quartinho da criança à vontade. Então, não tem como não vender, né, gente? É muito rápido. Eu mesma vou fazer bastante peça dessas. Agora eu também estou fazendo as coisas de Natal, né? Artesanato, costura, tudo já estou agilizando. A costura não para, gente. É um trabalho tão bom que eu trabalhei o ano inteiro, gente. Graças a Deus. E agora já chegando no final de ano. Se Deus quiser, vai ser maravilhoso trabalhar. Mas antes de começar as coisas de Natal, eu ainda pretendo fazer bastante desses aí, ó. Do cachorrinho, do dinossauro. Tô precisando de imprimir a girafa, né? Que eu consegui desenhar de cabeça. Tentei desenhar de cabeça, mas não consegui. Sou péssima para desenhar. Eu pretendo pegar várias peças. Quando eu fizer isso, eu vou fazer um vídeo mostrando vocês, tá? Eu em um local, com o meu trabalho, já comercializando, vendendo, gente, oferecendo. Tô pensando em fazer isso no próximo domingo. Vai ser nesse domingo dessa semana, né? Tô postando o vídeo hoje na sexta, porque eu não tenho muito mais pronto. Eu fiz 4 desses só, de encomenda já, né? Então, eu quero ir pra rua vender, sabe? Eu tenho muita vontade de parar em um certo local assim, sabe? Movimentado, perto onde passa muita criança, de um parque, né? Uma pracinha, onde passam as crianças, os pais, né? E vender, gente. Você vende R$25 se você quiser. Você vai vender, você leva 10, você vai vender todos 10. Se você vender a R$30, você vai vender todos, né? Então, é maravilhoso. Então, aí, ó, já tô colocando a manta, né? Eu deixei ele bem cheinho, você vai ajeitando a manta aí dentro, né? Para que preencha aí a parte da cabeça, do pescoço, né? Da cauda, para ele ficar todo cheinho. Você vai distribuindo a manta por dentro. Essa manta também, essa fibra, eu também comprei pelo aplicativo, comprei no Magazine Luiza. Você entra lá, você procura, né? Manta para enchimento, né? Você vai achar. Gente, rende demais. Tem muito tempo que eu comprei essa manta. Ela vem bem prensada dentro de um saco, né? E não acaba não, gente. Eu já fiz muitas peças e ainda tenho bastante manta. Então, é por isso que eu tô sempre sugerindo vocês aqui esse trabalho, né? Porque
É assim, eu sei que tem muita gente que está desempregada, muitas mulheres que precisam trabalhar, né? Não querem sair de casa, ou porque tem filhos pequenos, ou às vezes mesmo porque não está muito bem de saúde, né, gente? Então, até assim, para você melhorar a sua saúde, é bom, né? A gente fazer um trabalho, manter a mente ocupada. Então, aí agora, gente, olha, já enchi ele todo, né? Vamos voltar aí ao dinossauro. Enchi ele todo. Essa parte que eu deixei de abertura, gente, agora eu vou dar uns pontinhos, né? Com a linha branca e vou costurar a mão, tá? Aí eu não gosto de passar a máquina, não. A gente dá uns pontinhos invisíveis. Apesar de que os meus ficaram bem visíveis. Mas se você consegue fazer uns pontinhos invisíveis na costura à mão, aí vai ficar muito legal. Então, ele fica assim, né? Como vocês estão vendo aí. Esse último triângulo aí, ó, da cauda dele, depois que eu terminei, eu vi que tava grande, eu diminuí ele um pouquinho, dá um pouquinho de trabalho, mas tem como. Eu acho que ele ficou muito grande, sabe? Apesar de que fica bonito assim, grande, né? Então, é assim, do jeito que o seu artesanato saiu aí, se não tiver mal costurado, se o tecido não for bom, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com tricoline 100% algodão, porque eu sei que é um tecido que não vai encolher, porque eu sei que é um tecido que não vai danificar. Então, a loja onde eu compro são tecidos muito bons, assim, né? Então, eu prefiro. Se você quiser trabalhar com a malha também, fique à vontade. Então, aí está o dinossauro, está quase pronto. Eu dei uns pontinhos aí, como eu disse a vocês. Agora nós vamos ir, gente, para a parte de colagem. A parte de colagem, gente, nós vamos colar a patinha, tá? Eu já estou ali aquecendo a cola, né? Nós vamos usar a cola quente, a cola de silicone quente, né? Vou até comprar a cola de silicone para mim fria, que eu tô precisando. Então, você olha aí onde que é para colar, olha, no desenho ali você viu que eu fiz uma marcação, né? Onde cola a patinha. Então, eu vou seguir ali mais ou menos igual tá ali no desenho, olha. E vou colocar. Você cola um lado, com essa parte, né, do pezinho virado para frente, ó. É a lógica, né? Já que a cauda é para trás ali, a parte da volta do pé, né, é para trás, né, gente? Aí vamos colar o outro lado. Você olha o lado direitinho que você colou a outra, né? Você pressiona com o dedo, com a mão assim, você pressiona do lado que você já colou. Aí do outro lado do dinossauro, o seu dedo acaba tocando no outro. Você toca com os dois dedos assim e você acha a direção correta, ó. Parece que não vou mostrar, deu pra mostrar aí, ó. Eu pressiono, aí dá pra eu ver. Então eu vi, já passei a cola do outro lado e colei a outra patinha. Quando você colar, aí, gente, cola com atenção para não colar uma para um lado, outra para o outro. Senão tem que tirar tudo aí e acabou. Realmente, gente, essa parte tem que ter atenção. Eu tô brincando, mas se você passou a cola, já danificou, né? Onde você passou a cola, você tem que cobrir com a peça, senão depois não tem como. Essa cola aí é desse jeito, ela marca tudo, né? E danifica. Então, aí já colamos essa patinha e eu passei pouquinha cola. Agora vamos colar a patinha superior. Eu vou lá no molde, pego o molde. Às vezes ele fica em pé apoiado na cauda, na verdade. Depois que eu lembrei que é assim, viu, gente? Eu faço tanta costura diferente uma da outra, né, gente? Vocês que acompanham meus trabalhos e vê, né? Que eu fico meio perdida, tem hora. Mas ele é muito lindo, gente. O dinossauro fica muito fofo. Todo mundo que compra, que vê, gosta. Ó, agora eu tô olhando ali onde que eu vou colar a patinha superior, tá vendo? Olha, é saindo do pescoço, para baixo do pescoço um pouquinho, chegando na parte do corpo do dinossauro, né? Então, isso tem que ter atenção para não colar nem muito em cima e nem muito embaixo. Eu vou passar a cola, ó, dá pra vocês verem. De um lado. A posição também, né, gente? A lógica, a posição também é essa, né? A parte da maior da mão voltada pro corpo, né? E do outro lado também.
É muito bom de fazer, muito fácil de fazer esse dinossauro, tá? Agora nós vamos colar, gente, o olho dele, tá? O olho eu cortei 2 círculos de feltro. Lembrando que você pode comprar os olhinhos, né? Tem os olhinhos prontos já. Eu nunca usei, nunca comprei, nunca trabalhei com eles, mas estou pensando seriamente em comprar para eu fazer uns trabalhos agora de Natal, né? Estou pensando em comprar. Então aí agora, gente, ele já está quase pronto, gente. Está praticamente pronto, né? Se você tiver qualquer pedacinho de retalho, gente, se você tiver 30 centímetros de retalho, 40 centímetros, você faz um dinossauro assim. E outra coisa também, gente, você pode fazer ele todo coloridinho também, tá? Não precisa fazer com 2 cores só, igual eu fiz, não. Fica bonito também fazer colorido. Eu queria colocar ele em pé, mas ele não queria. Depois que eu entendi que ele gostava de ficar assim, ó, apoiado no rabinho, na cauda. Os olhos. E aí, gente, já está quase acabando o vídeo aqui. Já vou me despedir de vocês, né? Agradecer para quem está assistindo o vídeo, quem está deixando like. Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Continue com o vídeo aí, gente.